Então, hoje é a nossa última lição da revista. Vamos falar sobre a suficiência da fé, né? No versículo de 1 João 5,4, que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, vamos falar um pouquinho sobre fé. E aqui, né, o clássico, que eu sempre faço a montagem aqui algumas imagens para a gente pensar um pouquinho sobre fé. Então, quando falamos de fé, vem à mente, né, a palavra fé vem muitas coisas, né? Alguns entendem fé como um salto no escuro. Então, ter fé é dar um salto no escuro. Então, você vai lá e você se propõe pela fé, como uma coisa abstrata, você fala, não, eu vou conseguir. Aí você dá um salto na fé, como se fé fosse, né, simplesmente essa figurinha aqui, né, de dar um salto de fé aqui, né? Não sabe se vai dar certo, mas pela fé você acredita que vai chegar aqui, né? Então teria uma segurança se isso aqui vai, né, dar certo ou não. A fé também, aqui, ó, alguns colocam como um pensamento positivo, ó. Olha a frase aqui que eu peguei, ó. Sempre que estiver se sentindo sem saber para onde ir, concentre-se na sua fé e ela iluminará o caminho. Então, a fé é como se fosse um pensamento positivo, uma energia. Concentre-se na sua fé, como se você fosse pegar elementos naturais de energia. A fé vai te dar algum poder em si próprio para te dar o quê? Iluminar o caminho que não sabe para onde. Então veja que é uma frase bonita, mas ela não fala muita coisa, né? Então, ó, minutos, né? Essas frases de efeito aqui, né? De autoajuda. Né? Alguns, né? Quando a gente fala de fé, pensa, fé é diferente de ciência, né? Razão é uma coisa, fé é outra. Então, a fé é como algo que você tenta separar daquilo que é ciência, daquilo que é razão. Então você pensa que fé é algo que é uma coisa do sobrenatural, uma coisa metafísica, é totalmente diferente do que é concreto, né? A ciência, a razão, coisas mais seguras, né? Fé é uma coisa subjetiva, né? Muitos pensam assim. Aqui também, ó, esse é o mais clássico, né? O show da fé. Então a fé aqui também, né? Ó, Spook Macedo, né? Qual é a sua fé? Então, a fé, alguns entendem que é bem mais ligado com religião. Então, o show da fé é onde você vai ter os milagres acontecendo, né? Pessoas vão ser curadas, coisas incríveis vão acontecer, basta você ter fé. E aqui é uma sacada muito boa, né, para o mal, né, que algumas religiões fazem, porque elas te levam a induzir que você produz essa fé vai te dar aquilo que você precisa, o que você quer. E aí, caso não dê certo, a culpa é sua, porque você que não teve fé suficiente. Então é muito fácil responder aqui quando não dá certo, porque eles mostram casos de pessoas que tiveram sucesso, cura e tudo mais, e agora você percebe que isso acontece mesmo para algumas pessoas, né? Não vou dizer que isso não pode acontecer. Pessoas chegam nessas igrejas destruídas, né? A vida toda detonada. Aí o cara começa a parar de usar droga, o cara começa a parar de beber, aí o cara começa a trabalhar. Meu, a vida dele vai melhorar, né? Só que aí alguns casos que dão certo, vão lá para frente e falam, olha só, eu participei dessa semana tal de oração, de fé, e fiz tudo o ritual, e aí consegui. Então quer dizer que você vai conseguir também, né? Sabendo que cada pessoa tem uma realidade. Então, pega os cases de sucesso e apresenta. Fala, olha só, se você seguir, você, né, contribuir, né, com esse ritual, ó como a sua vida vai dar certo. Basta você ter fé, ou seja, está nas suas mãos conseguir. Se não der certo, a culpa foi sua, que a sua fé não foi suficiente, né? Sensacional. Aqui, ó, também, ó. Ó, fé também não é só fé no religião cristã, né, evangélica, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou filho de fé, meus orixás me dão a luz. Meu coração tem axé, e se for preciso caminhar no escuro, eu também tenho quem me conduz. Bom dia. Então, veja, é muito parecida essa frase, né, com essa daqui. Então, veja, fé em alguma coisa, fé nos orixás, aqui é fé como uma energia, aqui é fé como uma concentração, fé como uma coisa subjetiva, fé no Brasil, eu acredito que agora com esse político as coisas vão dar certo e tudo mais, né? Fé na luta, Gabriel Pensador aqui, né? Ter fé na luta, fé
que eu vou conseguir passar naquela prova, no vestibular, porque tá nas minhas mãos isso. Tem aqui, ó, outra frase bonitinha, né? A fé é essa entrega bonita que a gente faz sem perceber. É, a frase é bonita, mas é totalmente superficial. O que é uma entrega bonita, né? Que a gente faz sem perceber. Então, olha quanta frase de efeito tem que são palavras ao vento, né? Vãs filosofias. A fé como filme, ó, uma questão de fé, superação, milagre da fé. Então, também essas histórias aqui tem filmes evangélicos, então mostra situações difíceis e como a fé dessas pessoas conseguiu resolver algum problema sério, né? Aqui a camisa, né? Isso aqui é um símbolo, isso aqui é a fé como mercadoria, né? Então, o símbolo da fé, escrito dessa forma, é uma marca registrada. Então, tem gente que faz tatuagem, tem gente que tem tênis escrito fé. Então, fé é como uma marca, né? Uma coisa comercial. Aqui o carimbinho do fé, não sei se vocês já perceberam, no cartório, né? O escrivão, né? E assina é do fé, daquele documento. Fé no sentido de eu é, digo que é confiável aquele documento, dou fé, né? Ele é um documento, a informação que está lá é íntegra. E fé também, a pessoa agiu de boa fé ou então de má fé, né? No sentido de a intenção dele, a motivação era negativa. A profissão de fé na igreja, você vai fazer a classe de catecúmenos, né? De novos membros, para fazer a sua profissão de fé. Então, todas essas coisas foi o que eu pensei que a gente se depara quando fala de fé. Então, isso é o conhecimento geral, vamos dizer assim. Mas o que a Bíblia, né, nos ensina sobre fé? Então, aqui que é o ponto, né? A gente pode ter percepções diferentes, mas o que a Bíblia de fato vai nos ensinar sobre fé? Ela diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, aqui já temos uma definição do que é fé. Fé envolve certeza e envolve convicção. E fé envolve você não ver. Quando Tomé desconfiou da ressurreição de Cristo e Jesus apareceu para ele, você é o meu Deus e tal. Aí ele falou assim, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque quem não viu e creu é porque teve a verdadeira fé, porque ele teve certeza dos fatos que ele não pôde ver. Mas não é um salto no escuro, né? A fé cristã, como a gente vai ver aqui, né? Existe vários tipos de fé. A revista trata alguns tipos e a gente vai também ler alguns versículos e vamos entender o que a Bíblia fala a respeito de fé e os tipos de fé que são relatados nas Escrituras, né? Então, aqui, a primeira definição de fé é essa, é a certeza. Então, fé tá mais com cara daquele do carimbo do cartório, né? Não tanto a camiseta, ou então a fé como um pensamento positivo, mas uma fé é uma certeza, uma convicção, certo? Fé também tem a ver com a palavra de Cristo. Em Romanos 10:17 diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando falamos de fé, a Escritura está dizendo o quê? Essa fé, ela vem pela ouvir a palavra de Cristo, que é o quê? O Evangelho. Então, essa fé, ela é o caminho entre a mensagem, que são as boas novas, de que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós e foi entregue numa cruz. Aquele que crê que esse é o Filho de Deus e que morreu na cruz e ressuscitou, a esse é dado a fé de crer nessa mensagem, crer na veracidade do Evangelho, das Boas Novas. Né? Em Romanos diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus restou dentre os mortos, você será salvo. Então essa definição tem a ver com a fé salvadora. A fé, ela vem pelo ouvir e dar crédito à palavra de Cristo, a mensagem de que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. A fé, ela é o poder de Deus. Aqui em 1 Coríntios 2:5 diz que para que a fé que vocês têm, para que a fé que vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então aqui
contrapondo com a ideia de que fé é uma sabedoria humana, como algo que você manipula, algo que você controla, quase uma magia, né, a fé. Porque, veja, é uma coisa abstrata que você, eu tenho fé que isso vai dar certo. Com base em quê? No meu pensamento positivo e ser otimista, mas ser otimista muda a realidade? Às vezes você pode encarar de formas diferentes a realidade e vai te dar uma percepção de resolver problemas, né? A gente sabe que uma pessoa que está doente, mas que tem o desejo de se curar, tem confiança, tem bom humor. A gente sabe que essa parte ajuda a recuperação, mas nada garante, né? Nada garante que, tendo isso, você vai resolver os seus problemas. Então, a ideia da fé como sabedoria humana, como algo que é produzida no homem, ela é antibíblica. Aqui, a fé, ela não pode apoiar na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, existem vários tipos de fé. A fé que a palavra de Deus fala é uma fé salvadora, uma fé na qual é um dom de Deus, é o presente que Deus dá para aqueles que creem. Então, a fé é dada justamente como um presente para que as pessoas que recebem a fé, quando ouvirem do evangelho, creiam e tenham o quê? A fé salvadora, e não a fé baseada numa sabedoria humana, como a maioria das pessoas entende por fé, algo que eu produzo por mim mesmo, né? Com otimismo, com ações minhas, né? E aqui a fé como salvação. Então tem um texto de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 9, que diz: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o quê? O alvo dessa fé, que é a salvação da alma. Então, quando o apóstolo Pedro escreve sua primeira carta, ele está escrevendo para pessoas que não viram Jesus Cristo como ele viu. Ele, por ser apóstolo, significa que ele foi uma testemunha da ressurreição. Então, ele foi habilitado a levar as boas novas, né? Ser um dos fundamentos da igreja, né? O ensino apostólico. Então, nessa doutrinação, nesse ensino sobre Jesus Cristo, ele fala que para pessoas que estavam num período de sofrimento por causa da sua fé, ou seja, uma perseguição primeiro dos judeus e depois dos romanos. Então, Pedro estava dizendo assim: aguente firme, ó, vocês exultam, mesmo que nesse breve tempo de agora, daquele momento, né, eles estavam sendo contristados com provações. Mas essas provações, ou seja, as dificuldades, elas confirmavam, uma vez que eles suportassem ela, confirmavam que o valor da fé, que era algo muito precioso. Então, a fé como o bem mais precioso para a vida do cristão, que é no meio da provação, ou seja, no meio das dificuldades, uma fé que prevalece é uma fé que produz fruto. Então, quando a gente vê a passagem que Jesus fala sobre a parábola do semeador, a gente se vê que a semente, que é o evangelho, ela é lançada em vários tipos de solo, e alguns produzem, morrem no caminho, outros não criam raízes, mas aquele que chega a penetrar num solo bom, esse produz fruto. Então, a provação é uma forma de nós temos o quê? A nossa fé confirmada. E uma vez confirmada, uma vez que ela produz frutos, ela resulta o quê? Louvor e glória e honra para na revelação de Jesus Cristo. Porque mesmo não tendo visto, vocês amam a Cristo. Então, nós, né, damos crédito às testemunhas que viram Jesus Cristo, que andaram com Jesus Cristo e viram sua morte e ressurreição. Então, Jesus já tinha falado: mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, nós somos muito mais felizes porque nós cremos naquilo que não vimos, naquilo que nós confiamos ser verdade por conta
das testemunhas que relataram isso. E não só isso, né? Não é só pela questão documental, a questão histórica, mas também, principalmente, pelo poder do Espírito Santo que nos capacita a crer, porque é essa fé que produz a nossa salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Então, a graça de Deus é que nos dá salvação, e ela vem até nós pela fé. A fé, então, é um canal. O que não vem de vós, o que não vem da gente, nem a graça nem a fé, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus, nas outras aulas a gente falou sobre isso, a suficiência da graça, a suficiência da salvação. A salvação pertence a Deus, e a fé também pertence a Deus. Então, a gente sabe que não somos salvos pelas obras, mas nem pela fé que nós dizemos que vem de nós, até a própria fé é dom de Deus. E essa fé, o alvo dela é o que? A salvação da nossa alma. Né? A fé também é considerada como um escudo. Em Efésios capítulo 6, verso 16, Paulo disse, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo, que vivia preso e estava acostumado com a guarda pretoriana, né, os romanos, aquele ambiente militarizado, então ele usa o que? Da linguagem militar, ou seja, da armadura de um guerreiro, para dizer que a nossa luta, ela não é uma luta contra carne e sangue, contra pessoas, e sim contra principados e potestades. Então existe uma batalha, e essa batalha ela é espiritual. Então, para uma batalha espiritual, eu preciso me revestir de uma armadura espiritual. Então, ele fala de várias partes dessa armadura, como a palavra como a espada do crente, e ele usa a fé como escudo. Porque o escudo da fé é que vai nos proteger, né? O escudo tem essa função de nos proteger contra o que os dardos inflamados do maligno, que são justamente as acusações de Satanás contra o nosso passado, ou então o descrédito que o mundo e o diabo tenta colocar diante da palavra de Deus, diante da nossa fé, né? Atacando muitas vezes nossa convicção. Então, muitas vezes a nossa luta, ela precisa estar alicerçada nessa armadura que Deus nos dá. E a fé, ela faz parte dessa armadura como um escudo. Então, se a nossa luta é espiritual, esse escudo da fé irá nos proteger contra esses ataques do maligno, atacando justamente o quê? Tentando nos destruir. Mas a fé vai ser o nosso escudo, porque ela que vai nos proteger contra esses ataques. Então, a fé também, na Bíblia, ela também é usada como um escudo, uma proteção. Né? A fé, ela é para agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, ter fé é agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu posso agradar a Deus se eu não confio nem naquele que, se eu não acredito, né, não tenho a fé daquele que, eu digo que me aproximo de Deus, mas eu não creio que esse Deus, ele seja, veja, aqui não é a ideia só de não crer que ele exista ou não, é de não crer em todos os atributos de Deus, na soberania de Deus, na bondade, no poder. Então, se eu não tenho fé no Deus da Escritura, como a Escritura o revela, então eu não posso agradar a Deus. Então, de fato, às vezes eu confio que Deus é poderoso, mas às vezes eu acho que Deus não me ama tanto. Então, eu não estou tendo a fé no Deus revelado, porque o Deus revelado, ele diz que ele é poderoso e ele nos ama. E o contrário também, muitas pessoas falam, não, Deus me ama muito, eu creio nisso, mas a situação é tão difícil, a circunstância, eu não sei se Deus vai conseguir resolver, se ele tem interesse, porque tem muita gente que fala, por exemplo, essa situação de pandemia, Deus está sofrendo com você, porque, olha, ele chora com você, e assim, gente para chorar comigo tem bastante, eu preciso de alguém, eu creio num Deus que não só chora porque Jesus chorou, mas aquele que tem poder, aquele que venceu a morte, aquele Deus todo-poderoso que a Bíblia fala. Então eu preciso ter fé nesse Deus revelado, Deus que recompensa os que o buscam. Então nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, buscar e quanto podemos achar. Então esse é o Deus
revelado, né? O Deus Todo-Poderoso. E tendo essa fé, e essa plena confiança do Deus da Escritura, o Deus de Abraão, o Deus dos heróis da fé, nós então estaremos agradando a Deus e seremos recompensados por isso. A fé também é relacionada à vida. Em Romanos 1,17 diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O grande lema da reforma, que Lutero tanto sofria diante de um ensino falso de que ele precisava manter a sua salvação pelas suas obras, pela prática da religião, e de fato o justo viverá por fé. Isso está em Abacuque, né? É uma referência que Paulo faz a Abacuque, o justo viverá por fé. Então, o justo, quem é o justo? O justificado, aquele que recebeu a justiça de Cristo, que Cristo imputou a sua justiça. Então, a morte de Cristo substitutiva é justamente o quê? Jesus se faz pecado em nosso lugar e nós recebemos então a sua justiça. E o justo viverá por fé. Fé naquele que realizou a obra, Jesus Cristo, aquele que a confiança, a plena certeza da plenitude da obra de Cristo, que ele morreu uma única vez pelos nossos pecados, nos dando assim a vida eterna e a salvação da nossa alma, que é o objetivo da nossa fé. Então veja que a fé, da forma que a Bíblia vai explicando, ela vai conectando um versículo com o outro, e as coisas vão fazendo muito mais sentido do que o primeiro slide, a fé como uma coisa assim, totalmente subjetiva, né? E aqui tem um texto que eu vou pedir, se vocês puderem abrir a Bíblia, porque eu não pus, é uma parte um pouquinho grande, está em Tiago, no capítulo 2. Então, quem puder, abre aí sua Bíblia, em Tiago, capítulo 2. A gente vai ler esse capítulo 2. Ai, corri aqui contra o tempo. 10 minutinhos. Capítulo 14 ao 23. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao 23. Já indo para o final, tá? Tiago 2, do 14 ao 23. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, tá? Quem não tiver com Bíblia aí. Então diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual disse, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Até aqui. Versículo, alguns destaques aqui, porque nós somos salvos pela fé. E em Tiago fala, mas a fé sem obras é morta. Então, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então, a fé, ela tem um contraste entre a fé viva e a fé morta, a fé inoperante e a fé verdadeira. Então, Tiago, ele lembra muito bem, até tem um desenho aqui, fé e obras, que a nossa fé, ela tem que ser demonstrada com as nossas obras. Não é as obras que nos salvam, mas as obras, né? Nós somos salvos para andar nas boas obras que Deus preparou para que andássemos. Então, essa ideia de uma fé, uma espiritualidade da fé, veja, a fé é tratada como escudo, como uma coisa concreta, mesmo espiritualmente falando, ela tem um elemento de prática, né? A fé produz frutos, a fé é algo que deve ser fortalecido na nossa vida. Então, como que eu fortaleço a minha fé? Um dos aspectos aqui é com a prática do bem. Então, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o próximo. E amar o próximo significa, muitas vezes, atender necessidades para o corpo, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje, muitos diáconos estão aprendendo o que é ser
o que é a diaconia. Porque antigamente, diácono era o cara que abria a igreja, fechava a igreja, e todos somos chamados ministros, que são servos, diáconos, que é escravo, justamente o quê? Que a nossa fé tem que produzir frutos, frutos do quê? Não só de arrependimento, né? Mas de uma nova vida, e nessa nova vida que nós deixamos de lado a nossa vontade, ela vai atender a necessidade dos nossos irmãos dentro da nossa possibilidade. Ele coloca aqui no verso 19, crês tu que Deus é um só? Parabéns para você, que bom que você acredita em Deus, até o diabo acredita em Deus. Então ele fala, essa fé só de acreditar em Deus não é suficiente, a fé envolve obediência, envolve andar com Deus. Ele falou de Abraão, Abraão ele é o pai da fé, o amigo de Deus, porque ele creu em Deus, e ele creu como? Obedecendo a Deus, fazendo prova, colocando seu filho ali para ser um sacrifício, na qual Deus então vê que a fé dele foi colocada à prova, né? E ali ele passa então no teste e demonstra sua fé com as suas obras. Então Tiago reforça bastante. Algumas pessoas têm dificuldade com esse texto, mas eu acredito que ele é bem claro no sentido de que ele não está falando de salvação, ele está falando da diferença da fé verdadeira, uma fé viva da fé inoperante, que é uma fé só religiosa da boca para fora e não uma fé ativa. E para a gente ir para a conclusão, né? Em Hebreus 11, que a gente não vai ler inteiro, ele tem aqui o exemplo, até o pastor falou do Sansão hoje, né? Que faz parte do rol dos heróis da fé. Então, pela fé, a palavra fé, ela aparece 21 vezes só no capítulo 11. Então, pela fé, nós alcançamos o quê? O bom testemunho. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, ou seja, a obra deles mostrou que a fé deles. Nós, pela fé, temos a compreensão de que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé, nós vemos pessoas que foram aceitas por Deus, como Abel, o sacrifício que ele ofereceu para Deus e foi aprovado. A gente vê Enoque, que andou com Deus e não viu a morte. E o verso 6 que nós lemos, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aqui ele lista vários personagens aqui, dos patriarcas de Noé. No verso 13, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo, porém, de longe, né? Então, muitos morreram sem ver. Eu estava falando com a Nicole em casa sobre a descendência, a genealogia de Jesus, de Abraão. E Abraão morreu sem ter ideia da todo o plano de Deus, né, revelado. E nós temos essa revelação completa. Então, eles eram heróis da fé porque eles muitas vezes não viram aquilo que Deus prometeu para eles se concretizar. Mas pela fé eles creram que isso ia acontecer, né? E nós temos Moisés também, que ele verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, né? Então, aqui no verso 34 fala sobre, aliás, o verso 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Então aqui nós vemos que toda essa estrutura de Hebreus 11, tá? Os irmãos podem ler depois, mas aqui a gente vê que a fé desses homens impactou o mundo, as promessas, eles viviam pela promessa, né? Não vendo muitas vezes se cumprindo, eles superaram obstáculos, viram milagres de Deus e suportaram o sofrimento. E a lista diz que o mundo não foi digno para esses homens, né? Homens que foram mortos, muitos deles, por causa da sua fé. Então, irmãos, a gente aqui termina a lição da revista, né? Hoje é a lição 13, finalizando assim a suficiência da fé. A revista foi o Cristianismo Suficiente. Então, nós temos 2 minutinhos, irmãos. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa aqui. Pode falar, quem quiser. Tá me ouvindo? Ronaldo, Tô ouvindo, Célia. Oi. Oi. Só um minuto, Carlos. A Célia tá falando também. Pode falar, vamos, Célia.
Bom dia, irmãos. Rapidamente aqui já está acabando. Eu queria falar sobre aqueles amigos de Daniel que estavam para ser jogados na fornalha de fogo. E fala que eles falam aqui no versículo 17, né, capítulo 3, se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Então isso foi uma fé, eles tinham fé em Deus, que mesmo que eles se fossem jogados, como aconteceu, se Deus quisesse livrá-los, livraria, senão eles não iam obedecer ao rei. Então eles estavam crendo em Deus mediante o perigo que estava acontecendo. Eu acho que a aplicação de tudo que o Ronaldo está falando tem a ver com o que a gente vive hoje em dia, né? Porque se Deus quer livrar a gente dessa peste, ele vai livrar. Se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus e a gente vai continuar crendo nele, né? Então, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, essa que é a nossa, que a gente tem que pensar, né? Ter fé em Deus não é só um pensamento positivo, mas é algo prático. E Deus sempre coloca a gente em situações que isso seja uma coisa prática na nossa vida, né? A leitura da Bíblia tem que ser uma coisa prática, né? E a gente vive diariamente, Deus vai sempre colocar a gente em situação para que nossa fé cresça, não no sentido assim, eu sou mais espiritual que outra pessoa, mas eu ando mais com Deus, eu conheço mais a palavra de Deus porque essa fé é colocada no meu coração.